Nosso Deus, nós agora, pelas misericórdias de Cristo, nos colocamos em Tuas mãos, na dependência total do Espírito Santo, que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, que a presença e o poder do Espírito Santo se manifestem neste lugar e a partir deste lugar em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, para que ouçamos a Tua voz e venhamos a dar ouvidos à Tua palavra e vivamos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Acima de tudo, que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, é que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você a nessa manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo de número 1. Do versículo de número 9 ao versículo de número 13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Há algo que o Senhor deseja dar, que deseja abençoar. Antes de chegarmos a isto que Deus deseja nos dar, deseja nos abençoar, e eu creio de todo o meu coração que nesta manhã Deus fará uma obra extraordinária em minha vida, em tua vida, na vida de todos aqueles que também nos acompanham pela live. Por quê? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E não apenas Ele é bom, mas em todo o tempo Ele é bom. No bom tempo, Deus é bom. No tempo que não é bom, Deus continua sendo bom. E quando o Senhor se revela a nós, Ele age em nossas vidas, como Ele mesmo disse a Moisés: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E a minha oração ao Senhor é que Deus faça passar diante de nós toda a bondade dEle. E se Ele faz passar diante de nós, em algum momento, essa bondade passa aonde estamos, para que esteja à nossa frente. Essa bondade vem por detrás de nós, nos alcança e vai à nossa frente. Farei passar diante de ti toda a minha bondade. E que passe realmente toda a bondade de Deus, e Deus se revele como Deus é, bom e bondoso
para com todos nós. Me chama a atenção do que Deus fez no terceiro dia. Quando nós lemos sobre a criação do homem, vemos que na criação do homem, a palavra do Senhor nos diz algo. Diz que o homem comesse dos frutos da terra, comesse daquilo que Deus havia preparado então para o homem. Não havia homem. Não havia, portanto, a fome do homem, não havia, portanto, a necessidade do homem, mas Deus já havia criado o que o homem necessitaria, ou seja, a provisão antecedeu a necessidade. Normalmente nós, em nossas vidas, tratamos disto numa ordem inversa. Nós dizemos assim: ó Deus, envia provisão, porque eu tenho uma necessidade. Mas vemos neste texto bíblico que Deus já havia providenciado provisão antes que houvesse necessidade. Eu quero dizer que a provisão de Deus já existe antes da nossa própria existência. Nós nem existíamos e Deus já estava provendo tudo que você, que eu, que cada um de nós necessitamos e necessitaremos. Deus é provedor e é Deus fiel, e volto a dizer, Ele é bom e Ele é bondoso. Mas não apenas Deus fez, trouxe a bênção, a relva, as árvores, o fruto, tudo isto Deus criou. Mas Deus não apenas criou, Deus, criou para que não apenas existissem, mas pudessem ter continuidade de existência. Imagine que você tenha uma bênção. Normalmente nós tratamos uma bênção como uma coisa estanque, mas há bênçãos de Deus que Deus deseja nos dar, que elas não são apenas para um momento, para uma hora, mas são bênçãos que têm uma continuidade, em que Deus nos abençoa. E o que Deus providenciou para que houvesse esta continuidade está nessa palavra maravilhosa chamada semente. Se Deus apenas tivesse criado as árvores, tivesse criado os frutos, mas não tivesse criado as sementes, Deus teria que, em todo momento, estar realizando uma nova criação, novas árvores, novos frutos. Teria que o Senhor se manifestar desta maneira, mas Deus fez algo para nós, não somente nos deu a provisão, mas dentro da própria provisão, nos deu a continuidade de provisão. Deus não apenas abençoou o nosso presente, Deus abençoou ainda mais o nosso futuro. Porque, meus amados irmãos, essa é uma bênção que se multiplica. Uma árvore, a semente ou sementes que ela produz, não vão gerar apenas uma outra árvore em seu lugar. Vão gerar várias árvores em seu lugar. De modo que aquela semente tem em si a bênção multiplicada de um futuro.
algo extraordinário. A semente é a resposta. A semente é a solução. Não foi sem motivo que, diante de toda a queda do homem, diante de todo o pecado do homem, o Senhor disse: mas eu tenho a solução. E qual era a solução? A solução era uma semente. A semente da mulher. Jesus Cristo é a solução. E ele mesmo diz: a semente tem que cair, tem que morrer, e então a semente germinará, a semente dará fruto, a semente se multiplicará, e o Senhor Jesus é esta semente que salva a todos nós. Se Deus apenas tivesse dado aquela bênção de ter as árvores, bênção de ter os frutos, mas se não houvesse semente, e volto o aspecto maravilhoso que é de dentro. Por que a semente não estaria fora? Porque era tão importante dizer, e a semente dentro. Porque o local da semente tem que ser dentro. Porque nós também, como semeadores, lançamos sementes, não sementes lançadas a estar fora, mas sementes a estar dentro dos corações dos homens. De modo que eu espero que nessa manhã todos nós possamos ter sementes dentro de nós. Você pode dizer amém a isto? E o que são, portanto, essas sementes? Essas sementes são a continuidade da bênção. Essas sementes são o futuro. Há um futuro de bênçãos, um futuro de frutificação, um futuro que não é um futuro que parará, é um futuro que continuará, é uma bênção que cresce, é uma bênção que prevalece, é uma bênção que se multiplica. A própria palavra do Senhor é comparada à semente, o reino do Senhor é comparado à semente, a pessoa do Senhor é comparada à semente, nós mesmos somos comparados à semente. Sementes são grandes soluções vindas da parte de Deus. E que nós precisamos semear, que nós precisamos, semeando, ter a colheita. A Bíblia nos diz algo interessantíssimo sobre a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Diz: a palavra do Senhor prevalecia. A palavra de Deus prevalece. Há muitas palavras sendo ditas, há muitas coisas sendo faladas, há muita gente querendo roubar a sua semente, há muita gente querendo secar a sua semente, há muita gente querendo sufocar a sua semente, mas a palavra do Senhor, ela prevalece. A palavra do Senhor não apenas prevalece, a Bíblia diz que a palavra do Senhor prevalecia e a palavra do Senhor crescia. Assim como a semente na terra, quando germina, ela prevalece, ela vence, ela ultrapassa dificuldades e nisto ela começa a crescer. Ela cresce. Essa é uma palavra que não apenas prevalece, essa é uma palavra que cresce em minha vida, em tua vida, em cada um de nós. E ela não apenas cresce, ela não apenas prevalece, tendo prevalecido e tendo crescido, a Bíblia diz, e a palavra de Deus se multiplicava. Aleluia! Essa é uma palavra que não apenas cresce, essa é uma palavra que não apenas prevalece, mas essa é uma palavra que se multiplica na minha vida e na tua vida. Ela se multiplica de diversas formas. Essa é uma bênção. Deixe-me colocar a palavra bênção. Essa é uma bênção que prevalece,
que prevalece contra todas as circunstâncias, que prevalece contra todas as dificuldades, que prevalece contra todas as adversidades. Mas ela não apenas prevalece, ela cresce. Imagine, bênção já é algo bom, mas uma bênção que cresça é algo maravilhoso. Quando nós vemos uma vida, uma criança, nós oramos sempre por crianças aqui. Quando eu vejo uma criança que nasce, toda criança para mim é uma bênção, mas ela não é uma bênção apenas no seu estado inicial como criança, ela é uma bênção que cresce, ela é uma bênção que vai crescer. Ela prevalece. Nós, quando nascemos, nós prevalecemos, é continuidade de vida, o viver é prevalecer a cada dia, e a cada dia crescendo. Mas ela não apenas cresce, ela se multiplica de tantas formas e de tantas maneiras e nos abençoa. Assim é com tudo que é vivo, com todas as coisas vivas. E a bênção de Deus, e isso que Deus semeia na nossa vida, isso que Deus coloca dentro do meu coração, do teu coração, há coisas que não foram homens que colocaram aí dentro de você, foi Deus que colocou dentro de você. E eu queria que você sentisse hoje essas coisas estarem começando a se agitar dentro de você, porque essas coisas vão se manifestar a partir da sua vida. Deus tem algo maravilhoso e Deus colocou algo de maravilhoso em você, em mim, em cada um de nós, e que muitas vezes eu volto a dizer, o mundo, e mesmo as trevas, estão querendo roubar, estão querendo devorar isso. Não desista, como diz a música, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Há sonhos dentro de você, há sonhos maravilhosos, e que Deus deseja realizá-los, Deus deseja fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, todos esses sonhos, não apenas meus sonhos, mas existem sonhos que Deus colocou em nossas vidas. Existem sementes que Deus colocou dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. E nestas sementes há todo um futuro. Existe todo um futuro maravilhoso, um futuro extraordinário. E por que eu digo que é um futuro maravilhoso? Por que eu digo que é um futuro extraordinário? Porque essa não é uma semente, volto a dizer, que eu a criei. Essa é uma semente, como todas as sementes, elas foram criadas por Deus. Essa é uma semente, é um futuro elaborado por Deus, pensado por Deus, planejado por Deus. A Bíblia nos fala, e nos fala no livro de Colossenses, que há um propósito eterno de Deus para a sua vida. Há um desejo de Deus para a sua vida. Há um desejo maravilhoso. A Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho para convosco, e são pensamentos de paz. Quando você usa a palavra paz na língua hebraica, você está falando da bênção mais completa que uma pessoa possa receber em sua vida. Deixe-me dizer uma coisa, saúde é uma bênção maravilhosa, mas saúde sem paz não é uma saúde que vai permanecer muito tempo. Hoje já se sabe como a parte emocional afeta toda a nossa saúde. Dinheiro, riquezas, recursos, são bênçãos maravilhosas, mas riqueza sem paz. Tem gente que quanto mais rico está, mais preocupado fica. Porque tem medo, a Bíblia diz, medo de perder os seus recursos, mesmo medo de perder suas riquezas. Então, paz
é uma bênção absoluta, é uma bênção extraordinária. E Jesus Cristo mesmo disse: a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Eu tenho dito estas coisas para que em mim tenhas paz. Há algo maravilhoso de Deus para a minha vida, para a tua vida, para cada um de nós, algo de extraordinário. Essas sementes maravilhosas estão dentro de nós. E muita gente nos diz assim: olha, você é jovem demais, ou você é velho demais. Isso não existe para Deus. O que Deus deseja realizar na sua vida, Ele realizará na sua vida. Não importa que você seja uma criança como Samuel. Uma criança como Samuel pode se tornar o profeta que Israel precisa. E ele se tornou. Uma criança. Não importa que você seja um jovem ainda inexperiente, você pode se tornar o herói de Israel, como foi Davi. Havia algo dentro de Davi, havia algo dentro de Samuel. Não importa que você seja um velho, como Moisés, com 80 anos de idade. Havia algo dentro de Moisés, havia uma semente semeada por Deus dentro de Moisés. E quando a semente encontra as condições certas, quando a semente encontra o momento certo, o que acontece com a semente? Ela germina. E ela dará fruto. Eu quero dizer uma coisa a você. A terra que mana leite e mel, era a mesma terra nos dias de Elias, quando se tornou terra seca. Era terra seca, nada se colhia, nada se conseguia plantar, havia terrível seca sobre a terra. Durante 3 anos e meio houve seca, mas ela continuava sendo a terra que mana leite e mel. Tudo o que ela precisava era das condições para que ela mostrasse que era uma terra que manava leite e mel. E quando veio a chuva, com a chuva veio a abundância. Com a abundância se manifestou que era uma terra que mana leite e mel. Talvez as condições na minha vida, na tua vida, estejam de uma secura, mas Deus enviará a chuva. São as condições que vêm de cima, que transformam a realidade de baixo. Eu quero dizer, há dentro de nós sementes que Deus colocou. Há todo um futuro, há toda uma continuidade, não apenas um momento que acontecerá. A Bíblia diz que aqueles que agradam ao Senhor, Deus abençoará. Abençoará o quê? A Ele? Abençoará o quê? A Ele e os seus filhos? Abençoará a Ele os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Abençoará a Ele até a 4ª geração, aos filhos dos filhos dos filhos? E virá assim sobre os filhos, sobre os netos, sobre os bisnetos e sobre ele próprio? Não, a Bíblia diz que os que agradam ao Senhor, Ele abençoará até 1000 gerações. Ou seja, há uma promessa de continuidade. Você não abençoa apenas uma geração, você abençoa a milhares de gerações. E isto é uma bênção que está dentro de você. É uma bênção dentro de mim, é uma bênção dentro de você, que eu estou chamando a semente. A semente que Deus colocou dentro de cada um de nós, que Deus semeou dentro de cada um de nós. Há coisas que, se são sementes,
eu não tenho acesso a elas em minha vida, como toda semente semeada, eu não tenho acesso até que ela se desenvolva plenamente. Que surja a relva, que surja a espiga, que a espiga dê o fruto maduro, e aí eu terei acesso a coisas dentro de nós que nós ainda não temos acesso, mas que Deus tem reservado e estão dentro de nós, e elas precisam se manifestar. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, clamamos por um avivamento, clamamos por um derramamento do Espírito Santo, para que venha de fato esta provisão de Deus, que veja bem, já existia, já estava, essa semente já existia, essa semente já está dentro de você, há realizações, há sonhos, há coisas tão maravilhosas que virão a se manifestar, que hoje, tudo que eu tenho é o potencial, mas esse potencial será levado a uma realidade, será levado de semente ao fruto. Eu alcançarei o quê? O fruto maduro, o fruto doce. Meus amados irmãos, nós vivemos tempos em que estão roubando das pessoas algo tão essencial chamado esperança. Quanta gente desesperançada você conhece? E a pessoa desesperançada logo entrará num estado de desespero. Quanta gente desesperada você conhece? Quando nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos, para dentro de nós, o que Deus colocou dentro de nós, o que Deus guardou, as sementes que Ele colocou em nosso interior, sementes que estão esperando germinar, sementes que estão esperando a chuva cair no solo dos nossos corações, no nosso interior. Eu não sei em que estado de espírito vocês se encontram, Deus o sabe. Eu não sei em que estado de espírito aqueles que nos assistem pela live se encontram agora, Deus o sabe. Talvez haja pessoas que estejam assim, com a sua esperança abalada, ou mesmo com a sua esperança como que destruída, arruinada, como aqueles que contemplam ao futuro e tudo que enxergam no futuro é um futuro desastroso. Eu ouvi certo homem dizer, e veja bem, não é que não haja uma verdade nisso, ele diz, cuidado com a luz do fim do túnel. Nós vivemos muito assim, dizendo, olhe para a luz no fim do túnel, mas às vezes a luz no fim do túnel pode ser um trem que vem contra você. E eu disse, pior que isso é verdade. As pessoas dizem, já estou vendo a luz no fim do túnel, e há quem diga, hoje em dia, eu pensei que era a saída, mas era um trem que vinha contra nós. Veja bem, quando eu leio a história de um homem como José, filho de Jacó, ele não ficava olhando uma luz no fim do túnel. Eu não digo que isso é errado, pelo amor de Deus. Não quero ir contra a sabedoria popular, que é, afinal de contas, algo que nos dá um alevo, um desejo, dizendo, eu já posso ver,
já estou alcançando, já estou saindo dessa situação. Mas ele tinha uma semente dentro dele, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa dentro dele, e que se ele ficasse olhando, olha, o meu Senhor, ele está me tratando bem, eu estou crescendo dentro da casa do meu Senhor, como escravo e tudo, quem sabe eu serei tão bom servo que ele me libertará. Ele não buscava estas coisas, ele cria no que Deus havia semeado nele. Deus havia dado uma promessa a ele, e se ele estivesse olhando aquela luz no fim do túnel, pelo estado como ele estava na casa do seu Senhor, aquela luz seria um trem realmente vindo contra ele, porque de um estado ruim entrou num estado ainda pior. De um estado pior entrou num estado ainda mais terrível. Porque além de ser lançado na prisão, teve uma experiência na prisão que é uma experiência terrível, ser esquecido. Já imaginou? Na prisão e, além de tudo, esquecido. Porque foi o que aconteceu, se esqueceram dele. Mas tudo isto, havia uma semente dentro dele, e quem pôs essa semente não foi ele, quem pôs essa semente não foi o seu pai, Jacó, quem pôs essa semente dentro de José foi o próprio Deus. Havia uma promessa, havia uma palavra, havia o quê? Uma semente, e quando a semente encontrou as condições adequadas, a semente se manifestou. É isso que eu estou querendo dizer a você. Não desista. Quando a semente encontrar as condições adequadas, e nós temos que orar a Deus e pedir a Deus o quê? Senhor, que venham as condições adequadas. Você tem sementes de Deus, eu tenho sementes de Deus, todos nós temos sementes de Deus, e podem ser sementes diferentes. As sementes de Deus em minha vida, as sementes de Deus em tua vida, quem colocou lá foi o próprio Deus, e tudo que elas precisam para se manifestarem é o quê? As condições adequadas, as condições adequadas. Há livros a serem escritos, há músicas a serem compostas, há mensagens a serem pregadas, há testemunhos, há coisas a serem criadas, há maravilhas a serem realizadas. Tudo isso está lá, dentro de mim e dentro de você. E quando vierem as condições favoráveis, nada poderá impedir que estas sementes se manifestem. Nada poderá impedir. No entanto, aos ladrões de sementes, aos que secam as sementes, aos que sufocam as sementes, há muita semente sendo roubada, há muita semente sendo queimada, há muita semente sendo sufocada. Não permita que a sua semente seja roubada. Não permita que a sua semente seja queimada. Não permita que a sua semente seja sufocada. Mas como? Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Trate do seu coração. Sobre tudo o que você deve cuidar, sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração.
porque dele procedem as fontes de vida. É interessante que quando a Bíblia nos fala sobre o Éden, que Deus plantou um jardim que tinha árvores frutíferas, era não apenas um jardim, não era apenas um lugar florido, era um lugar frutífero. Diz que havia 4 rios que alimentavam, que regavam. Lembre-se que a Bíblia diz, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Ali o Senhor colocou o homem para que guardasse, e a Bíblia diz, cultivasse o jardim. Quando o homem foi expulso do jardim do Éden, por causa do pecado, houve algo do Éden que o homem levou consigo para o mundo. A cultura do Éden. O cultivar do Éden. Sabe, o homem foi expulso do paraíso, mas o homem foi expulso do paraíso com uma cultura. E Deus mesmo falando ao homem, diz, no suor do teu rosto obterás o teu pão. O que Deus estava falando dele cultivar a terra. Se ele não podia voltar ao paraíso, ele podia fazer aquela terra se tornar o paraíso. Como? Pela cultura do paraíso. E Deus hoje nos dá o quê? A cultura do reino de Deus, para que nós também trabalhemos neste mundo. Há muita gente que tem entregue o mundo ao maligno, o mundo jaz no maligno. Mas, meus irmãos, eu não quero deixar o mundo na mão do maligno. Eu quero trabalhar este mundo. Eu quero cultivar este mundo. Eu quero fazer uma cultura nesta terra. Eu quero trazer a essa terra o colher frutos maravilhosos, porque eu creio que a terra em que nós estamos é terra que mana leite e mel, porque é a terra que Deus nos deu. Mas não é o paraíso, mas eu farei ser como o paraíso. Eu irei trabalhar a terra, eu irei arar a terra, eu irei regar a terra, eu irei cultivar a terra, eu irei vigiar a terra, eu irei fazer o que eu tenho que fazer, o que eu aprendi a fazer no paraíso. Houve algo que Adão, houve algo que Eva aprenderam a fazer no paraíso e que eles deveriam dar continuidade naquele mundo com espinhos, naquele mundo com pedras, naquele mundo com as condições contrárias, aves que roubam sementes, calor que queima as sementes, espinhos que sufocam as sementes, mas eles poderiam trabalhar, nós temos que ter uma cultura, uma outra cultura, uma contracultura a essa cultura que está sendo estabelecida aí pelo mundo. Nós temos que ter a cultura do reino de Deus e nós vamos cultivar esta cultura. E não é apenas com pregações, não é apenas com louvores, é com arte, é com ciência, é com tudo, porque há estas coisas dentro de nós, que Deus colocou dentro de nós, e elas estão esperando para se manifestarem. Elas estão esperando as circunstâncias favoráveis.
E quando elas encontrarem as circunstâncias favoráveis, elas vão se manifestar. E elas vão, no final, frutificar. Eu quero, nessa manhã de domingo, dizer: há todo um futuro dentro de você. Há todo um futuro dentro de mim. E não apenas um futuro estanque, um momento, uma vitória. Não, há uma continuidade. Porque semente não para. Ela dará outros frutos com mais sementes. A bênção que Deus tem para você não é uma bênção estanque, é uma bênção dinâmica. Não é uma bênção estática. É uma bênção que avança, é uma bênção que vai se tornando maior a cada dia, a cada instante, a cada realidade. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho pedido ao Senhor: eu quero que o Senhor abençoe o nosso povo, eu quero que o Senhor abençoe o seu povo de maneira extraordinária. Meus irmãos, quantos missionários nós precisamos ajudar? Meus irmãos, quanta gente com dificuldades sociais, dificuldades econômicas, nós precisamos ajudar. Nós temos que ser gente abençoadora, nós temos que ser gente frutífera, nós temos que ser gente que venha com abundância, nós temos que ser gente que obedeça ao comando do Senhor Jesus, que diz: dai vós mesmos a eles. Dai vós mesmos a eles. Nós temos que ter essa bênção, que não é apenas, eu digo, chega uma bênção. A bênção era o que? Eram 5 pães e 2 peixinhos. Era uma bênção. Aqui está. 5 pães e 2 peixinhos. Mas essa bênção não parou aí. Essa bênção se multiplicou. Essa bênção atendeu a necessidade. Essa bênção não atendeu apenas a necessidade daquele dia. Essa bênção sobrou, porque há outras pessoas com fome que não estão aqui. E essa bênção atendeu a outros. Recolheram 12 cestos cheios, porque ainda há mais gente com fome para ser atendida. A Deus seja glória por isso. A bênção que Deus tem para nós não é uma bênção limitada a nós mesmos. Ah, Senhor, tudo bem, o Senhor nos dê o que nos sustente. Tendo o que é suficiente, já é o bastante. Não é o bastante, porque há muita gente que está precisando. Você tem que ser extremamente abençoado. Extremamente abençoado. Eu estou clamando ao Senhor por isso. Eu estou clamando ao Senhor para que Deus abençoe. Sabe, eu tenho pedido ao Senhor: dobra os rendimentos. A Bíblia diz: merece dobrado rendimento. Agarre essa palavra. Agarre essa palavra. Merece dobrado rendimento. Merece dobrado rendimento. Eu tenho, Senhor, que dobrar. Eu tenho que dobrar. Sabe, não é que você não possa ter uma casa melhor, um carro melhor, uma coisa melhor, mas há muito mais do que isto. Não é que você não possa fazer uma viagem. Faço votos que você faça belas viagens, tenha um bom carro, tenha uma boa casa, confortável, possa dar do bom e do melhor do seu lar, aos seus filhos, ao seu cônjuge. Tudo isso é bênção, tudo isso é maravilhoso, mas existe gente que precisa que nós venhamos a ser abençoados. Venhamos a ser abençoados, porque eles não receberão de outro lugar, senão das nossas mãos. Então nós temos que ter um bom coração, nós temos que ser generosos, nós temos que ser bondosos, nós temos que ser pessoas com a capacidade de dar. Eu sei que para dar não é necessário ter muito, para dar é necessário ser bom, é diferente. Porque até da escassez nós podemos dar. Mas se você tem muito e você é bom, você é uma bênção. Porque você é solução para muita gente. Então, no nome de Jesus Cristo, quantos estão comigo hoje aqui e dizem: eu quero ser esta bênção,
Eu quero que as sementes que Deus colocou dentro de mim germinem, que surjam a negócios dentro de você, que tudo que necessitam é a condição certa para que eles surjam, para que eles apareçam. Alguns Deus colocou dentro deles livros, outro dentro deles, como eu disse, músicas, outro dentro deles arte. Tudo o que necessitam são as condições certas para que esses livros surjam, para que essas músicas surjam, para que essa arte surja, para que assim toda aquela provisão, porque veja bem, dentro de você já existem as sementes para toda a sua provisão. E não apenas a sua provisão, mas a provisão de outros, porque a Bíblia diz: para que a vossa abundância supra a escassez de outros, de modo que quem tem muito não tenha demasiadamente, e quem tem pouco não esteja em falta. Mas todos tenham, e tenham o quê? Em abundância. O desejo de Deus é uma bênção abundante. Deus nunca desejou escassez para nós. Deus não deseja escassez para a nossa nação. Deus não deseja escassez para a nação nenhuma. Deus não deseja escassez para casa nenhuma. Deus não deseja escassez para a vida nenhuma. Deus não deseja essas coisas. Deus deseja boas coisas para todos. E há algo maravilhoso dentro de você. Não deixe que as outras pessoas venham te dizer: desista. Não desista. Porque Deus fará chover sobre a sua vida. Deus vai fazer chover sobre a sua vida. E coisas que estavam lá, que Deus colocou, veja bem, eu não estou falando do que eu coloquei na tua vida, eu não estou falando do que os teus pais colocaram na tua vida, eu não estou falando do que nós mesmos colocamos em nossas vidas. Há sonhos que eu coloquei em minha vida, há coisas que eu coloquei em minha vida, isso também Deus poderá abençoar, mas existe uma semente poderosíssima, que não foi homem quem semeou na tua vida, foi Deus quem semeou na tua vida, e havendo a chuva vindo da parte de Deus, esta semente vai prosperar, vai prosperar. Há um propósito de Deus, há um plano de Deus, há um projeto de Deus para a tua vida. Às vezes ali, eu nem tenho ideia direito do que é. Quantos de nós não sentimos isso? Tem uma coisa, eu sinto, mas ao certo não sei. Claro, semente é semente. Aqueles que são conhecedores sabem diferenciar: essa é semente disto, essa é semente daquilo, mas para nós que somos leigos, há algumas sementes que a gente imagina que é tudo igual. E mesmo semente, como semente de uva, existe semente de uva para um tipo de uva e semente de uva para outro tipo de uva. Existe uma semente que vai dar um tipo de vinho e existe uma semente que vai dar outro tipo de vinho. E nós não conhecemos muito bem, mas quando elas se manifestam, aí nós identificamos. Eu volto a dizer, existem coisas dentro de nós que nós não temos a total ideia do que elas são. Sabemos que há algo dentro de nós, mas quando elas se desenvolverem, nós teremos consciência do que é, porque Deus colocou ali. Deus colocou ali. Deus colocou uma semente dentro de você. Deus colocou uma semente dentro de mim. Deus colocou, quando nasceu uma criancinha, Deus colocou sementes ali dentro. Você saiba do seguinte: eu creio que todas as vidas onde Deus age, elas cumprem o seu propósito.
Hoje muita gente fala com essa questão do Covid, há coisas que nós não entendemos muito bem. Às vezes uma pessoa cheia de saúde, cheia de energia, cheia de vigor e tudo mais, e de repente você vê, e ela vai. E às vezes uma pessoa que você diz, puxa, ai meu Deus, olha, tem tanta idade, tem esses problemas, tem aqueles outros problemas, e nada acontece. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem um plano para aquela vida. Deus ainda tem um propósito. O viver pertence a Deus, o morrer também pertence a Deus. Eu não entendo dessas coisas, são mistérios para mim, são mistérios para nós, mas eu quero dizer uma coisa, se você está aqui hoje pela manhã, que Deus tem um propósito para a sua vida hoje. E aqueles que nos ouvem pela live, e eu quero dizer, você está vivo, Deus tem um propósito para a sua vida hoje. Hoje há algo em Deus, ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu me lembro quando eu tive a trombose, que eu não sabia que eu tinha a tendência à trombose. Geralmente a gente não descobre essas coisas até essas coisas acontecerem. Feliz daquele que descobre antes. Que eu estava na UTI ali e o Espírito Santo falou comigo, eu ainda tenho um propósito para a tua vida. Eu falei, graças a Deus. Eu ainda tenho um propósito. Ainda há coisas a serem feitas. Meus irmãos, não deixe o inimigo. Tem gente que desiste. Não desista. Não desista. Há sementes maravilhosas dentro de você, que não foi homem nenhum quem colocou, foi o próprio Deus, o autor, o criador dos céus e da terra e de tudo que neles há, que colocou dentro de você. Não esmoreça, não se aflija, não se canse, não diga, desisto, não desista. Há uma frase que as pessoas dizem, o melhor de Deus está por vir. Eu digo que o melhor de Deus já veio, que foi Jesus, mas eu entendo essa frase. Eu entendo essa frase. Há coisas melhores de Deus para nós. Sabe, um dos maiores perigos que existe na nossa vida é ficar satisfeito com o bom, quando Deus tem o melhor. O problema, às vezes, do bom, é que o bom nos satisfaz. Já está bom. Essa foi a frase que Pedro utilizou. É bom estar aqui. E Jesus olha, você está querendo parar aqui. Pedro, você não tem ideia do que te espera lá. Jesus sabia o que esperava lá à frente. Ainda havia coisas a acontecerem, ainda havia a cruz a acontecer, ainda havia Pentecostes a acontecer. Pedro ainda faria o maior sermão até então. Ele estava satisfeito, por quê? Porque pregaram alguns e espíritos imundos se obedeceram a ele e curas foram feitas, e agora ele estava vendo lá Jesus resplandecendo diante deles, transfigurado, e Pedro diz que pode ser melhor do que isto, e Jesus olha para Pedro e diz, você não tem ideia, eu ainda tenho coisas para você. Meus irmãos, Deus faz coisas maravilhosas, mas amanhã Ele fará coisas ainda mais maravilhosas. Então Deus tem algo maravilhoso para você, não pare, não cesse, creia, use a sua fé, há algo maravilhoso te esperando, as 3.000 almas que se converterão, você não pode ficar no alto desta montanha, Jerusalém te espera, Pedro, 3.000 almas se converterão com você pregando. Há algo maravilhoso te esperando, há uma semente dentro de você. Ai meu Deus, eu sinto isso como uma profecia, eu sinto isso como uma palavra profética. Há uma semente maravilhosa dentro de você. Deus nos fez assim, termos sementes dentro de nós, para que Ele envie, Ele mesmo envie as condições favoráveis. E acontecerão. E acontecerão.
Olha, prepare-se para essa semana ser uma semana extraordinária. Prepare-se para esses dias serem dias extraordinários. Por quê? Porque há sementes extraordinárias dentro de você. E o Senhor enviará as condições para que essas sementes frutifiquem. E você possa, e outros possam, se deliciar com os frutos. Há um paraíso para se manifestar. E não é morrendo, é aqui na terra. Há uma cultura para cultivarmos o reino de Deus neste mundo, e nós iremos fazer isto, no nome de Jesus Cristo. Sabe, nós estamos mudando a cultura da nossa própria igreja. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando a cultura de oração, nós estamos mudando a cultura de missões, nós estamos mudando a cultura de evangelização, nós estamos mudando a nossa cultura, não segundo o que nós achamos, não segundo as estratégias humanas, mas dizendo: Senhor, que essas sementes que o Senhor está colocando em nós germinem. Você ainda não fez o seu melhor, você ainda vai fazer o seu melhor. Há coisas melhores para você fazer, há coisas mais maravilhosas para você fazer. Aqueles que têm dentro de si o ardor missionário, você não fez a sua viagem missionária melhor, ainda há viagens missionárias mais maravilhosas a fazer, ainda há povos não alcançados para serem alcançados. Você que tem esse ardor de louvor, de adoração, ainda a melhor adoração não aconteceu, ainda acontecerá a melhor adoração na sua vida, você ainda vai fazer coisas maravilhosas, extraordinárias. Você que tem esse ardor para pregar, para falar, para ensinar, o melhor ensino você ainda não deu, você vai dar o melhor ensino, a melhor mensagem você ainda não pregou. Por quê? Porque Deus tem sementes maravilhosas. Aos empresários eu digo: o melhor negócio você ainda não fez, você ainda vai fazer os seus melhores negócios, você ainda vai produzir recursos para o reino de Deus, você ainda vai fazer. Não se desanime com nada, porque se Ele é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? E a Bíblia diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com Ele todas as coisas. Sabe o que são todas as coisas? Quer dizer que não fica uma de fora, é tudo mesmo. Será que Deus tem isso para mim? Isso está incluído em todas as coisas? Então tem. Será que Deus me dá isso? Isso está incluído em todas as coisas? Então tem. Porque Deus deu todas as coisas, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Desculpe ter tomado tanto o teu tempo, mas eu estou com essa coisa dentro de mim. Olha, se eu pudesse eu voava. Essa é que é a verdade. Eu vejo ainda, nós estamos no meio de pandemia, estamos com dificuldade ainda de nos reunir e tudo mais. Eu quero ganhar almas, eu quero conquistar vidas, eu quero chegar a nações. Eu, se pudesse, voava mesmo. Quase. Mas eu gostaria. Por quê? Porque eu sinto que tem coisas aqui dentro, coisas aí dentro, que não fui eu que botei, não fui eu que desejei, foi Deus que botou, foi Deus que desejou, e Ele vai fazer acontecer, aleluia, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Há coisas extraordinárias para acontecer, ou que você possa explodir em alegria no nome de Jesus Cristo, porque Deus tem algo maravilhoso dentro de você, que vai se manifestar, porque a chuva está vindo. A chuva está chegando, a terra estava tão seca, mas a chuva está chegando. Nós podemos dizer como Elias: eu não estou vendo ainda a chuva, nem estou sentindo o cheiro da mesma, mas eu já posso ouvir, porque a fé vem pelo ouvir.
Eu já posso ouvir o som das águas de grande chuva. Vem grande chuva e as sementes vão germinar. No nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Você que está nos ouvindo pela live, você também fique de pé nesse momento. Oh, alabarabachatara. Santo Deus, Santo Deus. Essa não é uma bênção apenas para acontecer, essa é uma bênção para ter continuidade. Sementes dão continuidade. Que haja continuidade, ó Pai. Bênção e continuidade de bênção. Seja a bênção que for, bênção familiar, bênção de saúde, bênção, ó Deus, financeira, bênção profissional, que não sejam bênçãos, Senhor, apenas que venham, mas sejam bênçãos que tenham continuidade e multiplicação, que elas prevaleçam, que elas cresçam, que elas se multipliquem. Se a terra estava seca, ela vai começar a ficar terra úmida, ela vai começar a ser terra que é o que Deus disse, terra boa. Ela não deixou de ser boa, ela apenas estava seca, ela volta agora a ser boa, terra que mana leite e mel, terra que mana leite e mel, aleluia, terra que mana leite e mel. Venha chuva do Senhor, venha chuva do Senhor, venha as condições necessárias. O que Deus semeou em mim, o que Deus colocou, as sementes que Ele guardou dentro de mim, dentro de você, aleluia. Se o desânimo tomou conta da sua vida, hoje que a fé te invada, que você receba a fé, esse dom de Deus maravilhoso, creia, que os seus olhos se fartem de ver as maravilhas que o Senhor está fazendo. Se você que nos ouve nessa manhã, aqui ou pela live, e sente dentro de você, eu queria que algo de diferente acontecesse. Eis o semeador, Jesus Cristo. Se você entregar o seu coração a Ele, o solo da sua vida, Ele vai semear a boa semente, a que dá fruto. E Ele mesmo diz, eu vos designei para que indo deem fruto, deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Esse não é um fruto que você perde, esse é um fruto que permanece. E se você quer isso de Jesus, se você quer isso do Senhor, entregue-se a Ele nesta manhã, entregue-se a Ele de todo o seu coração, entregue-se a Ele. Oh, levante suas mãos, entregue a sua vida, renda o seu viver ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo. As sementes que estão em você germinem, germinem. Senhor, nós oramos, nós te agradecemos, nós louvamos o Teu nome.
Nós abençoamos a cada vida, nós abençoamos a todos. Nós te pedimos, Senhor, faz uma mudança radical. Que haja testemunhos, que no próximo domingo pessoas cheguem aqui. Você não tem ideia do que aconteceu nessa semana. A chuva chegou, a semente prevaleceu, cresceu, o tempo se cumpriu. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. O tempo de frutificar. Se você diz, mas como isso acontecerá? A Bíblia diz algo maravilhoso, que aquele cajado de Arão frutificou, aleluia, frutificou. Um cajado não pode frutificar, mas ele frutificou e floresceu. Deus tem frutos e tem ainda promessas de mais frutos. Oh, porque Deus tem sementes para nós, aleluia, aleluia. O impossível acontecerá no nome de Jesus Cristo. Que tudo que tenta roubar a semente, que tudo que tenta queimar a semente, que tudo que tenta sufocar a semente, seja vencido agora. É o que nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém.